Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração para você, que é o bolo com o tema do bolo fofo, que foi o tema do mêsversário do meu sobrinho, gente, 7 meses, ele é apaixonado pelo bolo fofo. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aí um bolo de 17 centímetros de diâmetro por 14 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa de chocolate, feita com chocolate 55% cacau. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal, tá? E o recheio desse bolo foi de brigadeiro. Então, gente, eu comecei aí fazendo a minha pré-camada com meu chantilly bem batido, bem poroso. E vocês vão ver aí, vocês estão vendo aí na parte de trás aí do bolo, que eu tô com um bowl diferente, né? Eu tô com um bowl vermelho, né? Porque eu bati esse chantilly na batedeira de mão, gente, na batedeira caseira, aquelazinha de mão que você tem aí na sua casa. Para você que não tem a planetária, que tem dúvida de bater esse chantilly, que é o chantilly Amélia, que você não consegue dar esse ponto poroso no seu chantilly Amélia, eu trouxe o videozinho de como eu bati esse chantilly para ele ficar desse jeitinho aí, tá, gente? O ponto bem firme. Então, eu já trouxe esse videozinho aqui no canal. Eu vou tentar deixar aqui no link, na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo, o link, tá? Mas ele tá, se eu não me engano, 2 vídeos abaixo desse daqui. O vídeo tá bastante legal, então para você que não consegue tá batendo o seu chantilly em ponto poroso em batedeira de mão, gente, lá tá uma dica super especial que pode ser, né, a dificuldade que você tá tendo aí. Então, o vídeo tá bastante legal, tá, gente? Vale muito a pena assistir. Para você que tem, né, essa dificuldade de bater esse chantilly Amélia na batedeira de mão, tá? Vocês viram aí que o ponto ficou bem firme, que o ponto ficou bem poroso, né? Igualzinho eu faço na batedeira planetária, né? Demora um pouquinho mais, né? Tem técnicas para deixar esse chantilly em ponto bem firme, mas o vídeo tá bem legal. No finalzinho do vídeo, que é chantilly Amélia na batedeira de mão, no finalzinho do vídeo tem uma dica, tipo, muito, muito legal pra você. Então, assiste até o final, porque a dica que tá no final do vídeo, gente, é super importante, tá? Então, gente, olha o ponto desse chantilly, tá vendo? Bem firme, bem poroso. Então, vamos lá voltar pro bolo, né? Já falei bastante desse vídeo aqui, porque tinha inúmeras pessoas, né, tendo dificuldade de bater esse chantilly na batedeira de mão. E sempre deixava aqui nos comentários perguntando como que fazia para deixar esse ponto poroso, né? Que tinha bastante dificuldade de bater o Amélia na batedeira de mão. Lembrando, gente, também, não utilizo pó para glacê real, não utilizo leite ninho, não utilizo nada disso. Eu só bato o chantilly mesmo bem gelado, tá? Nem na minha batedeira planetária e nem na batedeira de mão, tá? Ele chega a esse ponto bem firme, bem poroso, com as dicas que você vai pegar lá no vídeo, tá? Então, eu deixo ele nesse ponto sem precisar utilizar pó para glacê real, sem precisar utilizar leite, né, em pó. O vídeo tá bem legal. Gente, então, fiz a pré-camada no meu bolo com chantilly bem batido, bem firme. Lembrando que o chantilly que eu tô utilizando é o chantilly Amélia, tá? Fiz a pré-camada no meu bolo para segurar todas as migalhinhas, tapar alguns buraquinhos, tirar aí algumas imperfeições, tá? Em seguida, eu hidratei o meu chantilly com leite condensado. Fui hidratando, gente, aos poucos. Tem que prestar bastante atenção na quantidade também de leite condensado que você coloca para hidratar o seu chantilly, para você não colocar excesso, o seu chantilly ficar muito mole e dependendo aí do calor da sua região, ele possa derreter. Então, tem que ser aos poucos mesmo, tá? Coloquei dentro da minha manga de confeitar. Gente, o corante que eu tô utilizando aí é o corante azul. Eita ferro, é o corante azul da Mago, tá? Coloquei dentro da minha manguinha desconfeitada, meu saquinho desconfeitar.
sem o bico, só para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo, tá? Em seguida, eu vou vir com a espátula de ferro, selando todo esse chantilly no meu bolo para evitar, né, aquelas bolhas de ar que são bastante indesejáveis, né? Então, eu pego, coloco o meu chantilly desse formatinho aí mesmo, cheio de zigue-zague, todo desordenado, tá? Mas em seguida, eu venho selando esse chantilly no meu bolo, uniformizando, né, ele no meu bolo com bastante cuidado. Depois, quando eu passar a minha espátula de alisar, se eu ver que está precisando colocar um pouquinho mais de chantilly em algum local específico onde a espátula não vai, aí eu pego ali um pouquinho de chantilly na minha espátula mesmo e vou acrescentando esse chantilly aonde precisa acrescentar, tá? Desse jeitinho aí, ó, que eu tô fazendo, ó. Passei a minha espátula de alisar, tirei bastante, prestei bastante atenção no pezinho do bolo, gente, no rodapé do bolo, pro bolo não ficar igual uma sainha. Então, a gente posiciona a espátula, né, com bastante cuidado e ela bem retinha. E a parte de baixo, que é onde a mãozinha, né, ela acaba apertando mais um pouquinho, tendo um pouquinho mais de força para aplicar esse chantilly na parte de baixo, acaba ficando com um pouquinho mais de chantilly, tá? Por isso a gente precisa prestar atenção e deixar a nossa espátula bem retinha para o nosso bolo não ficar feio, não ficar igual uma sainha na parte de baixo, tá? Se for preciso, gente, inclina um pouquinho o rosto, inclina um pouquinho a cabeça, né, para você conseguir aí deixar o seu bolo bem retinho. Então, depois que eu vejo que saiu bastante chantilly na parte de baixo, né, que eu tirei bastante excesso da parte de baixo do chantilly e que o meu bolo tá certinho, aí sim eu venho com a espátula de textura. Mesmo vindo, gente, com a espátula de textura e eu achar porque não fica 100%, tá? Então, assim, quando eu venho com a espátula de textura pro meu bolo e vejo que ficou alguma falha, é porque ali também tá faltando chantilly, tá? Então, eu pego um pouquinho ali na minha espátula de ferro e acrescento mais um pouquinho de chantilly ali onde ficou essa falha da marcação da espátula de textura. É com bastante cuidado, é com bastante leveza, com bastante delicadeza. Gente, uma boa bailarina, né? A minha não é tão boa, mas supre toda a minha necessidade. Uma boa bailarina, ela vai fazer esse movimento de rotação para você conseguir passar a sua espátula com facilidade, ela deslizar no seu bolo e ficar com todas as marcações bem certinhas, tá? Então, assim, é importante a bailarina ter uma rotação boa, tá? Porque se for aquela bailarina que agarra, então você vai ter que estar voltando toda hora para o mesmo local e acaba ficando com marcações, tá? Então, invista um pouquinho mais no seu material, é bem pouquinho, gente, a diferença de uma bailarina que a gente compra em casa de festa, que é aquelasinhas que são mais em conta, e essazinha que eu comprei aí deve vender em casa de festa também. Aqui na minha região, no meu bairro, eu não vi vendendo ainda. Eu comprei pela internet, tá? Ela me custou R$ 58 reais, mais ou menos esse preço aí, tá? E ela aguenta um bolo pesado, tá? Então valeu muito mais esse investimento para mim do que as outras que eu comprava, né? Mais fraquinha, mais inferior, R$ 15, gente, de diferença, né? E assim, eu cheguei a comprar acho que 2, 3 e ainda não ficava bom quando, na época, né, quando os bolos começou a ser espatulado, começou a usar espátula de textura. Quando eu via falar bastante sobre bailarina, eu não tinha condições de comprar e comprei essas inferior, né? E não sabia o que acontecia, porque o meu bolo não ficava legal, ainda assim com a bailarina não ficava legal. E depois que eu comprei essa daí, que eu vi que o que não ficava bom era a bailarina mesmo, tá? Então, gente, não precisa ser de uma hora para outra não, né? Porque quando a gente começa, por exemplo, quando eu comecei, gente,
com zero de material. Peguei um tabuleiro emprestado aqui, peguei uma espátula, uma colher de pau emprestado lá, né? Quando eu decidi trabalhar com bolo, eu não tinha nada de bolo, né? E fui comprando aos poucos, bem aos poucos. Fui comprando uma coisinha de cada vez. Um mês assim eu comprava uma espátula porque era essencial para o meu trabalho, no outro mês eu comprava bico. Eu esperava o cliente, gente, vir mandar a foto de uma decoração para mim, para eu também não comprar à toa, né? E então, por exemplo, esse trabalho de bico aí, que né, esse bico para fazer graminha, né? Eu só comprei esse bico quando apareceu um bolo que tinha graminha para eu fazer. Então, assim, eu fui comprando meu material todo aos poucos para não ficar pesado, e mesmo se ficasse pesado, gente, eu não ia ter condições de comprar, tá? Aí, gente, eu parei um pouquinho, né, para almoçar, porque já tava tarde, eu não tinha comido nada ainda, já eram umas 6 horas da noite, eu não tinha almoçado ainda. Aí eu fiz aí um empanadinho para poder comer. Gente, apareceu mãos aí de tudo quanto foi lado, foi muita mão aí. Eu falando, gente, isso é meu almoço. Mas aqui em casa é assim mesmo, dia de festa, dia de bolinho, dia de mêsversário, gente, a casa enche. Então fui colocando aí, né, voltando pro bolo, já falei bastante, tá, gente? Fui colocando aí meu topo de bolo, bem devagarzinho, bem centralizado. Coloquei a árvore de um lado, não gostei, fui ali, coloquei do outro, né? E é bastante importante, gente, você centralizar o bolo bem, o topo de bolo bem certinho, bem bonitinho. Vou falar rapidinho aqui, gente, uma coisa que eu costumo falar, que eu vou bater nessa tecla a semana inteira, tá? Da foto, gente, da foto, da iluminação. A foto, ela precisa estar boa para você ter uma boa venda. O topo de bolo precisa estar certinho. A sua foto, ela precisa ter também uma boa iluminação, tá? Vocês viram aí que foi um bolo bem simples, bem tranquilo de fazer, e o que fez toda a diferença nesse bolo foi o topo de bolo bem centralizado, a iluminação, gente. E essa foto que eu botei bem bonita me trouxe aí uns 3, 4 clientes diferentes, tá? Porque eu postei lá no meu status, vai passando para o outro, né? Referente também à qualidade do produto, do sabor do produto. Mas enfim, gente, falei bastante aqui. Eu vou deixar agora. Esse bolo ficou muito lindo, né? Muito fofo, bem tranquilo de fazer. Uma decoração bem simples, mas o topo de bolo fez aí toda a diferença. Gente, esse aí é meu sobrinho José querendo comer o bolo. Olha, gente, que luta! A gente querendo tirar uma foto dele e ele aí, ó, doido para comer o bolo, mas ele conseguiu pegar um vestígio de chantilly e olha a boquinha dele toda suja de chantilly. Ai, Jesus! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, gente, assinar o sininho de notificação para não perder nadinha, tá? Agora eu vou deixar aí, ó, o vídeo, gente, por dentro do bolo, como ficou. Olha que fatia linda, né? Para dar água na boca. Meu sobrinho ali, ó, fazendo a festa. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.